Graça e paz à igreja, amém? Saúdo os irmãos também que estão nos assistindo pela internet. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você também. Gostaria de pedir às crianças, falar com elas, comunicar que elas já podem descer. Com calma, com tranquilidade. Amém? É sempre bom estar na casa de Deus, e é sempre bom saber que foi Deus que promoveu esse encontro aqui, amém? Eu creio que todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo pela televisão não, ainda não, né, pastor? Pela internet, estão fazendo isso porque o Espírito Santo promoveu esse encontro. Por quê? Primeiro, porque Ele nos ama muito. E segundo, que Ele tem sempre algo para falar conosco. Amém? Essa noite, aprove a Deus separar a mim para estar fazendo isso. Quero dizer para os irmãos que a única diferença entre mim e vocês, é que eu estou aqui em cima e vocês estão aí embaixo. Porque eu também preciso da palavra, eu também preciso ouvir o que Deus tem para falar. E eu sou privilegiado porque eu vou escutar 2 vezes, né? Porque eu já escutei o que Ele me falou, preparei, agora vou falar de novo, mas também vou escutar. Eu me sinto como um instrumento, né? Veja aquela guitarra ali, ela fica paradinha ali. Se eu for tocar, não vai sair nada dela, porque eu não sei tocar. Mas eu tenho consciência plena de que quem está tocando a mim agora é o Espírito Santo. E o som que sair daqui não é por causa de mim, é por causa de Deus que está tocando e fazendo fluir. Amém? Estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. A graça por quê? Se fosse pela minha força, pelo meu intelecto, pelo meu conhecimento, eu não poderia estar aqui. E pela misericórdia, é porque independente de mim eu estou aqui. Amém? Independente das minhas falhas, das minhas limitações, eu estou aqui. Então, quando você ouvir alguma coisa saindo da minha boca, não pense que é o Ney que está falando com você. Receba como Deus falando contigo. Amém? E eu fiquei pensando, né? Uma das frases mais famosas, uma delas, né, mais famosas de Shakespeare, é aquela que diz, que na realidade é uma indagação, né? Diz: ser ou não ser, eis a questão, né? E essa questão que ele levantou, ela é muito própria para este tempo em que estamos vivendo agora, onde o ter passa a ser mais importante do que o ser. Em determinadas sociedades que nós convivemos e vivemos, inclusive dentro da igreja, o nosso ter muitas vezes vai determinar o nosso ser. Como é que é isso? Se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho uma conta bancária, em alguns lugares, no meio evangélico, vão determinar que eu sou o quê? Abençoado. Sou um homem de Deus. Por quê? Porque eu tenho as coisas. Em contrapartida, a pessoa que não tem, ela está no mínimo em pecado. Não é isso que nós ouvimos hoje no dia a dia? Estou falando alguma besteira? Não. Isso é uma coisa que realmente acontece. Porque na realidade o que as pessoas hoje estão muito preocupadas é com aquilo que elas têm. E nós temos que sair dessa armadilha, queridos. Nós temos que sair disso, porque isso é algo totalmente diferente e estranho ao Evangelho. Porque o Evangelho não está baseado nas coisas. O Evangelho não está baseado naquilo que você tem. O Evangelho está baseado em Jesus Cristo, como sendo a coisa mais importante que você
precisa ter. Na realidade, a gente precisa entender e experimentar na nossa vida essa realidade. Jesus Cristo é tudo que você precisa. Jesus Cristo é tudo que eu preciso. Então, essa noite, eu gostaria de caminhar na contramão dessa estrada preparada por este evangelho falso que é pregado, onde o ter é mais importante do que o ser. Porque essa estrada que esse evangelho está preparando é o evangelho que nos afasta da verdade e nos conduz totalmente para um lugar distante da verdade e distante de Jesus e distante daquilo que Deus realmente está preocupado. O que Deus quer, e uma das razões pela qual Jesus Cristo veio é para que nós tenhamos vida, e vida de qualquer maneira. Não mesmo. Os irmãos deveriam me corrigir, porque a Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida o quê? Em abundância. Não é qualquer vida. Não é uma vida de qualquer jeito. Não é uma vida assim, de mais ou menos. É uma vida em abundância. Queridos, se você é salvo em Jesus, quantos aqui são salvos em Jesus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia. É direito seu, é direito meu, é direito nosso termos uma vida em abundância. Vamos repetir isso? Eu tenho direito a uma vida em abundância em Jesus. De novo, só vocês agora. Eu tenho o direito de viver uma vida em abundância. Aleluia. Porque hoje em dia, o que pregam por aí é que você tem direito a uma vida em abundância. Então você tem direito a um carro novo, você tem direito a uma casa própria, você tem direito a ter isso, tem direito a ter aquilo. E tem muita gente frustrada, tem muita gente perdida, porque tem muita gente sincera que ouve isso e deseja isso, porque todos nós vivemos isso, queremos isso. Mas porque eles não ensinam, eles não estão muito preocupados em dizer que é em Jesus que você vai ter tudo isso. E hoje Deus nos parou aqui porque Ele nos ama. Ele nos parou aqui essa noite para dizer: o que você precisa, meu filho, é de Jesus. O que você precisa é de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? As demais coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. Então, queridos, essa mensagem que nós vamos começar a ouvir agora é para todos. Mas dentro desse todo, significa que é todos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Querido, você esta noite, você precisa entender que Deus te chamou aqui para ouvir algo, mas você precisa ter ouvidos para ouvir. Não é ouvir o som que está saindo da minha boca, é entender aquilo que Deus está falando contigo e guardar no teu coração e permitir que essa palavra fique guardada no teu coração e ao sair daqui promova na sua vida uma transformação. Essa é a vontade de Deus. Então, qual é a verdadeira questão que nós precisamos estar abordando aqui? Qual é o que é mais importante? O que é vital para nós? O que irá determinar se vivemos ou não uma vida abundante?
não era o ser ou não ser, mas sim o permanecer ou não permanecer. Vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Aqueles que já acharam, digam amém. Então vamos ler, porque eu creio que a maioria já tem achado. Os que não acharam ainda, é importante vir à escola bíblica dominical para aprender a manusear bem a palavra, né? A saber muito bem onde estão os livros e os capítulos. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir só essa frase aqui. Porque sem mim nada podeis fazer. De novo. Ok? E esse nada aqui significa nada mesmo. O que está de fora aí? Nada. Porque nada. Sem mim nada podeis fazer. Então significa que tudo que eu me propuser a fazer, para dar certo, eu tenho que fazer o quê? Permanecer ligado à videira. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Agora vamos voltar um pouquinho, vamos entender um pouco daquilo que nós acabamos de ler. Vamos ver lá no versículo 2, a parte A. Diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto. Aí você pergunta o seguinte: essa pessoa está em Jesus? Sim ou não? Quantos acham que sim? Levanta a mão. Quantos acham que não? Levanta a mão. A maioria aqui não acha nada, porque ninguém levantou a mão. Então eu quero dizer o seguinte: a palavra de Deus está dizendo o seguinte: todo ramo, é porque as pessoas, quando a gente faz perguntas, as pessoas pensam que é prova, né? Se errar, vai tirar 0. Não é nada disso não, só quero entender, ver se os irmãos estão acompanhando o raciocínio, só isso. A palavra de Deus diz o seguinte: todo ramo que estando em mim, essa pessoa, esse ramo, está nele, mas não dá fruto. Como é que é isso? Está, mas não dá. Isso é interessante, eu não sei se os irmãos já leram e questionaram isso, ou perguntaram isso. Mas, ao ler isso aqui, eu entendi que o estar aponta para algo passageiro. Aponta para um momentos isolados no nosso dia a dia. Nós aqui estamos. Na terça-feira, nós nos reunimos aqui e estamos.
Aí tem um culto lá, não sei aonde, aí nós nos reunimos, nós estamos. Mas, queridos, isso não significa que nós estamos permanecendo. Significa, queridos, que nós estamos na presença de Deus, sentimos a presença de Deus, nos envolvemos com a presença de Deus, sentimos a glória de Deus, participamos do poder de Deus, mas saímos daqui, continuamos a mesma coisa. Isso, queridos, aponta para mim como religiosidade. Religião, queridos, religião é algo que, se você for pensar, é o motivo de várias guerras que estão acontecendo agora. Pessoas religiosas que matam porque querem defender a sua religião. O cara que se bota bomba no corpo dele, porque a religião dele diz que se ele fizer isso, ele vai para o céu e vai encontrar com não sei quantas virgens lá. E por causa disso ele mata várias pessoas, porque aquelas pessoas não fazem parte da religião dele. Isso é muito estranho, é muito complicado, porque o cara que é religioso, querido, ele afasta as pessoas de Cristo, porque o religioso, quando um pecador chega perto dele, quando uma pessoa necessitada de Jesus chega perto dele, ele fala assim: que roupa é essa? Quem riu já passou por isso, né? Que roupa é essa? Que linguagem é essa? Uma vez eu fui pregar numa igreja, e o pastor, eu sou muito cuidadoso, e eu perguntei ao pastor: pastor, como eu devo me vestir? Ele falou: do jeito que você normalmente veste. Falei: amém, queridos, amém, querido, vou lá. Então eu me vesti, uma camisa social, normal, como estou aqui. Cheguei lá, ele estava de terno e gravata, ok, mas eu não escandalizei ele. E está aqui a minha esposa que se lembra dessa situação. Tinha um outro pastor, porque tem igrejas, queridos, que aqui em cima, todos os pastores ficam aqui em cima, né? E eu estou tendo cuidado de não falar denominação, porque, queridos, eu não quero falar disso, eu quero só falar da essência da religiosidade. Eu peguei a palavra, eu peguei o microfone para pregar. O cidadão levanta e sai da igreja, fica lá fora. E eu preguei, tranquilo, na bênção. Passei a palavra ao pastor, sentei, fiquei orando ao Senhor, agradecendo: Senhor, obrigado pela tua misericórdia, porque eu pude chegar aqui e falar das coisas tuas para esse teu povo. Aí ele dá aquela questão da oportunidade, deu oportunidade, porque quando eu desci do púlpito, quando eu saí do púlpito, ele veio e sentou de novo. Aí o pastor deu uma oportunidade para ele. Aí ele chegou e falou: não, porque as pessoas vêm aqui, pegam o púlpito e acham que pode falar qualquer coisa. Queridos, dentro do culto assim, imagine que alguém agora levante aqui e comece a falar: vem cá, tu não pode falar isso não, porque você não está vestido assim, assado. E eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E eu quero dizer o seguinte, queridos, porque eu sou uma pessoa livre, eu não me traumatizei com isso não, mas isso, de uma certa forma, eu fiquei pensando assim, hoje, ao preparar essa palavra, eu vi assim, o que a religião faz com uma pessoa. Porque numa dessa, a pessoa sai dali e vai embora. Confunde a religião e transporta para Deus e fica chateado com Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Sabe por quê, queridos? Deus criou a igreja. Sabe quem colocou um título nela? Foi o homem.
Quem coloca título na igreja é o homem. E transforma a igreja, uma denominação, em um clube de futebol. Engraçado que tem algumas igrejas que você não pode nem jogar bola, e não pode ver algumas coisas, mas torce como se fosse. Tem pessoas que você fala assim: você é cristão? Não, eu sou. Aí fala a denominação. Ah, tu não é crente não? Tem uns que me chegam para mim uma vez e falam assim: ah, você é primo. Você não é filho, você é primo. Aí sabe o que eu respondi? Eu não sabia que Deus era teu tio. Porque Ele é meu pai. Amém? Mas isso é o que a religião faz com o homem. A religiosidade, queridos, está naquela pessoa que não falta um culto, mas não produz nenhum fruto. Está ali em toda reunião, mas não tem um fruto para mostrar. É aquela pessoa que está exercendo um cargo de liderança da igreja, tem um título, ele é diácono, ou ele é presbítero, ou ele é pastor, mas ele não está dando nada de fruto. Pode isso? Pode. Porque título não é nada. Posição, cargo na igreja não é nada. Às vezes o título está acima de qualquer coisa. E eu quero dizer para vocês que não tem cargo nenhum na igreja: Deus pode usar você onde você está, onde você estiver. Você não precisa de cargo, você não precisa de título. Eu quero dizer uma coisa para vocês: antes de ser um pastor consagrado, eu fazia exatamente a mesma coisa que eu fazia. Então você que está aí me ouvindo, que está esperando algo, um título, algo para fazer alguma coisa, dispõe disso e vai fazer a obra de Deus. Vai dar fruto. O religioso é aquele que tem o dialeto próprio. A paz do Senhor, irmão. Muda até a voz, já percebeu? Graça e paz, amado. Isso aqui dentro, porque lá fora nem cumprimenta. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa, já vou acertar logo aqui. Eu sou muito distraído. Então eu quero dizer o seguinte: se por um acaso eu estiver na rua, passar por você, e você me vê, e eu não te ver, para, me catuca, fala: Ney, estou aqui. Eu vou dizer para você: alô, tudo bem? Vou cumprimentar. Porque às vezes a gente passa, e assim, às vezes a gente está pensando em tantas coisas, pode até acontecer aqui também. Eu estou pensando em algumas coisas, eu passo por um irmão, uma irmã, e não falo. Ih, olha lá, o Ney, viu? Depois que for consagrado, nem fala mais comigo. Mentira, não deixa isso guardado no teu coração não, em nome de Jesus. É porque às vezes a gente vê, mas não enxerga. Eu não sei como é que funciona isso, né? A gente pá, mas a gente não, né? A gente quer dizer para os irmãos o seguinte: eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo, falo com todos, mas às vezes eu falho também, sou um ser humano, amém? Então, querido, o religioso é aquele que busca a aprovação do homem, busca que todos o aprovem, mas não se preocupa se está sendo aprovado por Deus. O que vale na nossa vida, querido, não é o que as pessoas testemunham a minha parte, isso é importante, mas não é o que vale. O que vale é você abrir a Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 8, e ver Deus falando assim para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem bom, íntegro, temente a Deus, que aparta do mal. Foi Deus que falou isso de Jó. O que os amigos de Jó estavam falando dele? Lê lá, você vai ver que todos estavam acusando, botando o dedo na cara dele. Mas Deus, o testemunho de Deus é que vale. O religioso, ele não está pensando nisso.
Quando Samuel foi escolher um rei, ele chegou lá na casa de Jessé, viu Eliabe, filho mais velho, já ia logo ungir. Por quê? O cara alto, forte, bonitão. Eu fico imaginando, né? É esse. O que Deus falou para ele? Não faça isso, porque eu não vejo as pessoas como você vê. Você vê a aparência, eu vejo o quê? O coração. Querido, se você está recebendo tapinha nas costas de todo mundo porque você é bênção, entra dentro do teu quarto e pergunta a Deus: eu tenho sido bênção para ti, Senhor? Porque se Deus não confirmar isso no teu coração, querido, peça a Ele para transformar o teu coração, para que você seja uma bênção diante de Deus e para Deus, para a glória de Deus, porque é isso que vale. O religioso é aquele que está mais preocupado em fazer a obra do que saber o que o Deus da obra está querendo dele. O cara está preocupado em fazer. Estou fazendo para Deus, mas será que Deus quer que você faça aquilo? Porque às vezes, querido, nós nos envolvemos em tantas coisas para Deus, mas deixamos de fazer para Deus aquilo que Ele quer que nós façamos. Vou falar uma coisa aqui com muito cuidado, para que não seja mal interpretado. Mesmo porque quem instituiu a igreja foi o próprio Jesus. Mas hoje em dia, tem muita gente que hoje está em casa assistindo, porque não aguenta estar dentro da igreja. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: é importante estar na igreja, mas às vezes é importante não estar na igreja e fazendo algo que Deus quer que você faça. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes você está aqui na igreja, está ali cuidando de você, se alimentando, mas tem uma outra pessoa que, se você passasse um tempo com Deus, e nós vamos falar isso mais aqui na frente, Deus ia mostrar para você que ao invés de você ir à igreja, que você deveria estar visitando um irmão, abraçando aquele irmão e orando com aquele irmão e ministrando para aquele irmão. Quem está entendendo, dá um glória aí. Aleluia. Mas então eu estou na videira, mas não estou dando fruto. Mas qual é a consequência disso, hein? Tudo tem uma consequência. No verso 2 aí, no finalzinho lá da parte B, né, que diz: estando em mim e não der fruto, ele o corta. Cortar aqui significa não faz parte. Ontem nós vimos um negócio de cortar, né? Ficou uma polêmica danada. Se corta, se não corta, se corta, se não corta. Mas aqui está falando que Deus corta. E faz o seguinte: o cortar aqui dá a entender o seguinte: é melhor ficar bem claro que você não faz parte disso, para que você tenha a oportunidade de despertar e se ligar e se conectar de novo na videira. O pior lugar de nós estarmos distante de Deus é dentro da igreja. E eu tenho que falar algumas coisas com cuidado, porque parece de repente que eu estou... Não, mas olha só, eu estou falando com temor a Deus. Talvez você esteja aqui e você se sinta bem de estar aqui, mas você precisa ser transformado, irmão. Você precisa ser transformada, irmã. Deus não quer que você se sinta bem apenas na presença dEle. Ele quer que você permaneça na presença dEle e sinta o amor dEle, mesmo quando você sair daqui, mesmo quando você estiver no trânsito, mesmo quando você estiver em casa, lá no teu quarto.
Cortar significa não fazer parte. E como nós estamos falando de religiosidade e religião, para mim fica bem claro que Deus não está nem aí para religião e religiosidade. Mesmo porque, se nós estudarmos a Bíblia, quem mandou Jesus para a cruz foram os religiosos da época. E eu creio que hoje, se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos atrás, ele viesse hoje, os mesmos, a igreja ia mandar ele para a cruz. Porque os religiosos, eles vivem da aparência, eles vivem do estereótipo, eles vivem de um rótulo. E Deus veio para tirar o rótulo, para tirar a máscara, para te dar um nome, para te dar uma identidade. Você é filho, e Deus, quando te dá uma identidade, você recebe aquela identidade e vive aquela identidade. Eu sou filho, e como filho eu preciso transparecer que sou filho de Deus, e quem vê a mim tem que ver a Deus. Porque você é a pessoa mais próxima de Deus que a pessoa que está do teu lado no trabalho vai ver. Como é que ele vai entender o que é o amor de Deus se você não ama aquela pessoa? Se você não faz algo diferente do que todo mundo faz? Porque Jesus, querido, Jesus chegou aqui, ele veio para fazer tudo diferente. Ou não? Ele fez tudo igual, e é por isso que incomodou os religiosos. Os religiosos trouxeram em Jesus uma prostituta, uma adúltera. Ainda trouxeram a palavra, ou a palavra de Deus diz que ela merece ser apedrejada porque ela foi pega em adultério. Se eles fossem corretos, duas pessoas tinham que estar ali: ela e o homem que adulterou com ela. Mas não, eles não estavam interessados na verdade. A religião não está interessado na verdade. Querido, se você é religioso, em nome de Jesus, seja liberto hoje. Porque a verdade de Deus é a que liberta, que transforma, que cura e te dirige para Jesus e não para uma religião. A religião, ela coloca o evangelho no segundo plano. Então, se você não permanece, você é cortado, é desligado. Mas aí a gente vê o seguinte: tem pessoas que estão e dão fruto. Pessoas que vêm à igreja, mas saem daqui e pensam naquilo, meditam naquilo e dá fruto. Não permanecem, porque existe uma grande diferença aqui entre o estar e o permanecer. Mas essas pessoas estão, mas estão buscando algo mais. Não estão satisfeitas só em vir à igreja. Não estão satisfeitas apenas de participar de um culto. Entendem que tem um chamado na vida deles e querem descobrir que chamado é esse. E elas começam a dar fruto. São pessoas que não estão vivendo de aparência, elas querem algo mais. Essas pessoas, elas podem não exercer nenhum cargo na igreja, podem não ter nenhum título, mas dão fruto. E o que Deus faz com essas pessoas? Está lá no versículo 2 ainda, na parte B lá dele, do versículo, diz o seguinte: que ele faz o quê? Todo o que dá fruto faz o quê? Limpa.
Ele limpa. Ele limpa para quê? Para dar mais fruto. E o que significa esse limpa? Significa que Deus pega e começa a ensinar que o estar não é suficiente. Hoje você está aqui e você está na presença de Deus, mas você acha e sente que tem algo mais, e Deus te trouxe aqui para dizer: você tem razão, porque quem colocou esse sentimento em você fui eu, para que você veja que eu, Deus, tenho mais para você. Não se conforme com pouco, porque servimos a um Deus grande, e como um Deus grande, Ele só tem grandes coisas para nós. Deus só tem grandes coisas para nós. Transforma isso em pessoal. Deus só tem grandes coisas para mim. Então, querido, Ele limpa. Ele limpa. Limpa como? Pela palavra, pelo ensino. A única coisa que nos limpa, querido, é a palavra, porque a palavra é a verdade, e a verdade nos afasta da mentira, do engano. Em outras pregações que fiz aqui, eu falei disso, do afastamento que o diabo quer nos fazer da verdade, porque quanto mais distante da verdade nós estivermos, mais doentes nós somos. Quanto mais distante da verdade, mais engano ele pode colocar na nossa mente. O que é mentira hoje, e o mundo diz, se você repetir uma mentira durante um certo tempo, aquela mentira vai se tornar o quê? Não é verdade não, continua sendo mentira. Mas o mundo estabelece isso. Você pode falar uma mentira 1 milhão de vezes, ela vai continuar sendo mentira. Porque hoje em dia tem umas coisas distorcidas aí que você está acostumando a achar normal. Porque a mentira entra pela tua casa, através da televisão, através do jornal, através de um amigo, através de qualquer da internet. Essa mentira vai falando e daqui a pouquinho você se acostuma com aquilo. O que vai mudar isso? A verdade da palavra. Só. Você não vai encontrar verdade na novela. Você não vai encontrar verdade no Orkut. Você vai encontrar verdade na palavra. Talvez você esteja aqui, ou esteja me assistindo agora na internet, e eu tenho certeza, queridos, porque eu fiz questão de escrever isso aqui, porque Deus colocou no meu coração. Eu sei que pelo menos existe uma pessoa, ou aqui ou na internet, no mundo inteiro, que está me ouvindo agora. Pelo menos uma pessoa está nessa situação aqui. Acha que ir à igreja é suficiente, porque tem visto transformação em fruto na sua vida. E hoje Deus quer te limpar e ensinar que o estar não é suficiente. Todos nós, inclusive eu preciso permanecer ligado à videira. Não é suficiente estar, eu tenho que permanecer. Por que é vital permanecermos ligados à videira? Por que é tão importante estarmos ligados à videira? Vamos lá no versículo 4. Diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É vital permanecermos ligados à videira, porque quando permanecemos nele, ele permanece em nós. Se eu estou ligado em Deus, ele está ligado em mim. Se eu me agarro em Deus, ele se agarra em mim. E aonde eu for, ele está. E se eu estou agarrado com Deus, e ele está agarrado em mim, eu vou ter sabedoria,
eu vou ter discernimento, eu vou ver o que ninguém vê, eu vou sentir o que ninguém sente, eu não vou ser enganado facilmente, porque o próprio Deus vai falar comigo, porque o próprio Deus estará comigo. Ah, mas Deus está comigo o tempo todo. É verdade, mas nem todo o tempo Ele está agindo na sua vida, porque você não está nele. Entenderam, amém? Amém ou não? Deus está contigo, mas nem sempre Ele está agindo, porque nem sempre você está ligado nele. A parte de Deus, querido, fica tranquilo que Ele vai fazer. Amém? É nós que temos que fazer a nossa parte. E não é à toa que está escrito aqui assim: se eu permanecer nele, ele permanecerá em mim. A minha ação vai promover uma reação de Deus. Sempre vai ser assim. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis. Pedi, dá-se-vos-á. Então, querido, na realidade a gente precisa entender que a ação é nossa e a reação é de Deus. Amém? Aleluia. Porque é tão vital permanecermos. É a única maneira de darmos fruto o tempo todo. E a gente acha que fruto é só na igreja. Querido, olha só, fruto dentro da igreja é fácil. Ou não? Tá bem, é difícil também. Mas é mais fácil que lá fora. Sabe onde que Deus quer que a gente dê fruto? No trabalho, na escola, no ônibus. Sabe aquela história da senhora de idade que entra no ônibus e você... Gente, eu já fiz isso, tá? Então, eu peço perdão a Deus, mas eu já fiz isso. Eu quero dizer que isso é fruto. A coisa certa passa a ser uma coisa fora do comum. O levantar para uma senhora de idade, sentar, é a coisa que todos deveriam fazer. Mas quando você faz isso, todo mundo olha. Se você falar de Jesus, ele vai sabia, tinha que ser bobão. Porque hoje em dia, queridos, sabe o que nós estamos caindo? Quando eu era menor, mais novo, existiam católicos praticantes. Hoje, eu escuto muitas pessoas dizendo que eu sou evangélico praticante, porque tem muito evangélico que não é praticante. Porque sabe o que é evangélico? Se tornou moda. É legal ser gospel. É muito legal ser gospel. Eu quero dizer que mais legal ainda é você ser filho de Deus e dar exemplo de que você é filho de Deus. Porque precisamos estar ligados na videira, é a única maneira de sermos prósperos no que diz respeito a dar fruto. Aqui ele diz assim: para videira assim, permanecer em mim, eu permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis, se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Não é só fruto não, é muito fruto. É muito. Quando nós permanecemos nele, nós damos muito fruto. Quando nós só estamos nele, quando nós permanecemos nele, nós damos muito fruto. Quando nós estamos nele, nós damos fruto só. Entenderam a diferença? Então nós precisamos estar nele, permanecer nele, porque é a única maneira de nós prosperarmos. É também a única maneira de nós fazermos qualquer coisa e dar certo. Porque quando a gente diz assim, quando a gente lê na palavra assim, sem mim nada podeis fazer, aí tem aquele gaiato que fala assim: pô, mas eu faço muita coisa sem Jesus. Pois é, mas você faz muita coisa que dá errado. Com Jesus não tem como dar errado. Amém?
O que acontece quando não permanecemos? Aqui no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secar. Será lançado fora e secará. Em outras palavras, você se definha aos poucos até morrer. Mas essa morte não é necessariamente física. Agora eu estou falando com outro grupo de pessoas que estão aqui. São aquelas pessoas que não sentem mais a presença de Deus, perderam a alegria, perderam a esperança, não creem mais que tem um chamado, não oram mais, não leem mais a palavra. Porque não estão permanecendo. Meu querido, pare agora e preste atenção no que o Espírito Santo vai falar contigo. Se você está aqui neste templo, ou está me ouvindo pela internet, é porque Deus não desistiu de você. O fato de você não estar sentindo a presença dEle, o fato de você não estar sentindo o amor dEle, não significa que Ele desistiu de você, não. Ele continua investindo em você. Ele continua crendo que você pode ser transformado por Ele mesmo. Ele te ama e quer derramar o seu amor sobre você. Os sonhos que Deus tinha continua de pé. A vontade que Ele tinha para você continua de pé. O homem, a igreja, as circunstâncias podem ter afastado você de Deus, mas isso não afastou Deus de você. Não afastou Deus de você. Permanecer. O que é isso? Como é que é isso? Como é que então eu faço para permanecer? Porque eu quero permanecer. Só existem dois ingredientes que nos fazem permanecer ligados na videira. A oração é você falando com Deus. 2, leitura da palavra é Deus falando com você. Queridos, você acha que é à toa? E isso, eu preciso fazer isso. E creio que muitas pessoas aqui também precisam. Quanto tempo do nosso dia nós paramos e separamos para orar e ler a palavra? Durante um tempo, eu tinha o costume, eu mesmo chamava o cantinho do alimento. Eu ia tomar café e pegava a minha Bíblia. Eu tomava café, lia e orava. Meu irmão, o meu dia era outro. Mas sabe o que aconteceu? Muitas coisas o mundo começou a correr. E eu tinha que, já não tinha mais tempo. Eu deixo para amanhã. Agora não, amanhã. Meu irmão, é isso que o mundo faz conosco, nos afasta desse momento. E é por isso que tem muita gente que não consegue permanecer em Cristo, ligado na videira, se alimentando e fazendo mais, e crescendo na presença, e sendo usado cada vez mais. Aí a pessoa chega assim e você escuta isso aqui. Bom, agora amanhã eu vou tirar meia hora. Não faça isso. Tira só 5 minutos, mas tira 5 minutos. Não determine um tempo que você não pode dar. Se você pode dar 30 minutos, você dê. Mas se você não tem o hábito de fazer isso em 30, você não vai conseguir fazer. Faça 5 minutos. Mas faça com qualidade. Chegue para Deus e fala tudo que está dentro de você. Sabe por que dentro do teu quarto você não precisa impressionar ninguém? Dentro do teu quarto você pode chegar: Jesus, eu sou essa porcaria aqui mesmo. Eu não consigo fazer nada certo. Mas eu sei que você me ama assim mesmo. E é com esse amor que eu te busco agora.
porque eu quero ser transformado, eu quero ser limpo, eu quero ser renovado, eu quero, Senhor Deus, permanecer em Ti. Então eu tiro a minha máscara, tiro a mentira, eu não quero mais viver nessa mentira. Porque aqui não, aqui você, alô, glória a Deus, aleluia. E Deus está olhando para você, meu irmão. Deus está olhando para você e dizendo, você não é nada disso. Porque Ele está acostumado a pensar em adoração, louvando a Deus, aleluia, glória a Deus, uma bênção. Queridos, o verdadeiro louvor é você chegar e quebrantar na presença de Deus e falar, Deus, eu não mereço nada de Ti, mas Senhor, eu sou importante o suficiente para o Senhor enviar o Teu único Filho por mim. Então, Senhor, me ajuda a mudar. Isso é adoração. Não tem palmas, não tem acordes maravilhosos, não tem um som maravilhoso, não tem ritmo, não tem nada, mas tem adoração. Precisamos, queridos, aprender com Marta. Lá em Lucas 10, se você for ler, você vai ver que Jesus foi à casa de Marta e de Maria. Chegando lá, Jesus sentadão lá, dá licença. Maria, o que Maria fez? Sentou aqui e não saiu mais. Marta, correndo para lá e para cá, e lavando louça, e fazendo comida, e fazendo isso, fazendo aquilo, e correndo para lá, e ela ficou tão chateada que ela chegou a Jesus. Espera aí, tem alguma coisa errada? Você não está se dando conta de que eu estou correndo para lá e para cá para te servir? Pô, chama a Marta, chama a atenção dela, que ela está parada aí, pô, ela não está me vendo trabalhar não. Sabe o que Jesus respondeu, gente? Vamos lá, abre a tua Bíblia aí em Lucas 10, 42. Respondeu-lhe, vai no 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo, o quê? O quê? Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oh, aleluia. Você está preocupado, querido, correndo para lá e para cá. Você está preocupado em ser alguma coisa e se esforça tanto para ser, e fica até mesmo chateado com Deus. E essa noite, mais uma vez eu te digo, Deus te parou aqui para dizer: para que você está fazendo tudo isso? Você só precisa de uma coisa: de mim. Porque sem mim nada podeis fazer, mas em mim você pode dar muitos frutos. É em Jesus que você vai ser um bom aluno na faculdade. É em Jesus que você vai ser um bom profissional. É em Jesus que você vai dar bom testemunho onde que você for. É em Jesus que você vai ganhar almas para Cristo. É em Jesus que você vai orar. É em Jesus que você vai pregar. É em Jesus que você vai viver por Ele, para Ele, para Ele. É em Jesus que tudo que você fizer vai dar glórias a Ele. Hoje, queridos,
é noite de cura, de libertação e de salvação. Eu estou terminando. Você, de repente, chegou aqui essa noite e já ouviu falar de Jesus, já leu histórias a respeito de Jesus, tem vindo à igreja e ouvido as pregações, mas você nunca teve um encontro real com esse Jesus. É como se você soubesse da vida de alguém, e o ser humano tem hábitos de se sentir assim. Você lê a respeito de alguém, sabe tudo da vida de alguém, sabe da vida daquela pessoa e parece que você conhece aquela pessoa. Mas, queridos, o importante não é você saber daquela pessoa. O importante é aquela pessoa quem você acha que conhece, venha te conhecer. Então essa noite, queridos, você que nunca teve uma experiência com Cristo, o Espírito Santo falando no teu coração, é um momento de você entender que Jesus morreu por você. Jesus morreu por você que está me assistindo aí na internet. Você é importante para Ele, tão importante que Ele morreu por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas esse mundo inclui só você. Queridos, eu creio que se fosse por uma pessoa só, Jesus morreria na cruz. Isso é uma convicção minha. Tipo, se todos vocês aqui tivessem salvos e eu fosse o único que precisasse de salvação, Jesus iria morrer por mim. Então eu creio que você precisa saber que Jesus morreu por você. E nessa hora, eu queria que toda a igreja estivesse orando. Sabe por quê? Existe uma guerra espiritual. Abaixa a sua cabeça. Comece a orar aí, por favor. Interceda pelas pessoas agora que porventura ainda não tiveram um encontro com Jesus. Queridos, se você entende que você precisa de Jesus, que Jesus é a única coisa que você precisa, agora é o momento de você chegar para Ele e de uma forma simples e direta, chegar para Ele e falar: Jesus, só você pode preencher esse vazio que está dentro de mim, que eu já tentei preencher com tantas coisas, mas não funcionou. E nessa noite eu entendo que só você pode preencher esse vazio. Eu abro o meu coração agora, Senhor. Entra dentro do meu coração e preencha. Me preencha. Me preencha. É só isso que você precisa. E se você fez isso, você que está aqui, ou que você está me vendo, se você fez isso, creia que Ele entrou no teu coração. E à medida que você entender que Ele entrou no teu coração, você vai buscar conhecê-lo mais, entendê-lo mais e permitir que Ele te transforme dia após dia, para que você seja aquilo que Ele te criou para ser. Hoje é dia de libertação também. Para aqueles que têm sido religiosos, têm se colocado numa posição do fazer, antes de ser aquilo que Deus quer que ele seja. Se Deus está falando contigo, se o Espírito Santo te convenceu disso, o que você precisa fazer é simples também, é só chegar a Deus: me perdoe.
porque eu tenho sido religioso. Eu não tenho nem me preocupado muito com o que o Senhor pensa de mim, com o que o Senhor acha, se eu estou sendo ou não aprovado por Ti, mas nessa noite, Senhor, eu quero que seja diferente. Eu quero tirar a minha roupagem de religioso. Eu quero tirar a máscara de religioso. E quero viver como Teu filho, aprovado por Ti, aonde eu for. Essa noite também é dia de cura, é noite de cura. Para aqueles que têm sido acometidos por esse vírus da cegueira, que faz com que nós não priorizemos o permanecer, que a gente acaba colocando tantas coisas na frente daquilo que é mais importante, o meu relacionamento com Deus. E essa oração eu vou fazer para mim. Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa ver o Senhor como a coisa mais importante. De forma tal, Senhor, que tudo mais venha em segundo plano. Que eu priorize tempo contigo. Que eu separe tempo para estar contigo durante o meu dia. Porque assim eu estarei permanentemente ligado a Ti. E se estou ligado a Ti, o Senhor está ligado em mim pela Tua palavra. E se eu estiver ligado em Ti, o Senhor estiver ligado em mim, eu darei muitos frutos. E é isso que eu quero para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que fizeram essa oração comigo. E Senhor, eu te peço que o Senhor esteja verdadeiramente falando, continuando a falar com cada um, em nome de Jesus. Eu queria pedir que o Ministério de Louvor subisse aqui. Nós vamos encerrar. Eu quero pedir que vocês louvem o Senhor, aquele cântico que diz: eu me rendo a Ti, eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. No refrão diz: eu me rendo aos Teus pés. E diz que Tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo o que eu preciso. E eu quero que, enquanto vocês estiverem, e nós estivermos entoando esse cântico aqui, você permita que o Espírito Santo continue a falar contigo. Porque eu creio, em nome de Jesus eu creio, que enquanto nós estivermos cantando esse cântico, Deus vai tocar no teu coração. Você vai sentir o amor de Deus. Você vai sentir a presença de Deus. Deus vai se revelar a você. Isso vai marcar a tua vida. Vamos louvar o Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Creia. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Creia nisso, querido. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Declare isso pra você. Preparado pra mim.
ti. Preparado pra mim. Do início. Fica de pé. Por ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Creia nisso, querido. Sempre há de existir um novo amanhã, um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo a Renda-se ao Senhor. Renda-se aos pés do Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Aos seus pés, és tudo que eu preciso pra Eu me lanço aos teus braços, Senhor. onde encontro meu Eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Mais uma vez, eu me rendo. Eu me rendo Alabanda, aos alabaxeque. teus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, te encontro Eis-me aqui. Alabaxeque. O primeiro passo para a permanência é a rendição. Coloca a mão no teu coração aí, nós vamos orar encerrando. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, Tu sondas, Pai, os nossos corações. O Senhor conhece tudo a nosso respeito. E mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim o Senhor não nos desiste de nós. Nesta noite, Senhor, eu te peço que o Senhor venha manifestar nas nossas vidas algo novo. Venha promover em nós um reboliço tal, Senhor, que ao sairmos daqui, essa palavra queime em nossos corações. Durante a noite, o Teu Espírito nos visite. Ao acordarmos amanhã, nós nos lembremos de que precisamos permanecer em Ti.
Deus, que nós valorizemos a Tua presença em nós. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui. Dê-nos uma semana abençoada na Tua presença. Te pedimos isso no nome de Jesus. E te agradecemos no nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém. Aleluia.